Galera, eu vou dar continuidade aqui às questões, certo? Mas eu vou tentar selecionar as melhores, assim, ou então passar por cima das mais fáceis, né? Pra o vídeo não ficar muito longo, assim, porque, cara, 1 hora pra 10 questões, né? A lista tem 90. Então vamos lá, sem mais enrolações. Metencéfalo, né? Nem vou ler o nome, metencéfalo a gente já sabe, né? Ponte cerebelo. Já mencionei pra vocês. Lembrando lá das vesículas embrionárias. Então, vamos dar uma repassada nisso aqui, porque eu acho que é interessante, tá? Muitas questões vão ter essa ideia, é bom que a gente já corta o mal pela raiz, vamos dizer. Então, no início, nós tínhamos 3 vesículas embrionárias. Eu vou escrever aqui, vou pausar, peraí. Então, pronto, ó. Se tinha inicialmente 3 vesículas embrionárias, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que originariam, então, 5 vesículas embrionárias, né? Que é o telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Então, prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. Lembrando, telencéfalo está ali associado aos hemisférios cerebrais, né? Ao ventrículo lateral, né? Diencéfalo está ali associado a todos com sufixo tálamo, né? Então, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, tálamo propriamente dito, né? Terceiro ventrículo, né? Que são as cavidades, né? O mesencéfalo, ele continua sendo mesencéfalo, certo? Que tem como cavidade o aqueduto cerebral, o aqueduto de Sylvius, ou aqueduto mesencefálico, né? E o rombencéfalo, dando origem, então, ao metencéfalo, que aí foi o que a questão abordou, né? Ponte e cerebelo se originam daqui, e mielencéfalo, que vai dar origem ao bulbo, certo? Então, é basicamente essa a ideia, né? Questão número 12, deixa eu ver se vale a pena fazer ela. Vale a pena sim fazer ela. Ó, quando você tem um comprometimento na formação das cristas neurais, o que vai ser impactado, né? E o que não vai ser, porque a pergunta é o que não vai ser, né? Então, vamos lá. Cristas neurais. Pode ter um prejuízo na velocidade de condução nervosa das fibras dos nervos espinais e cranianos? Sim, tá? Sim. Por quê? Porque tem uma coisa que surge a partir daqui, né? Que são as células de Schwann. Células de Schwann que vão mielinizar, então, essas estruturas do sistema nervoso periférico, que são os nervos, né? E aí tem um detalhe muito interessante, tá? Que é uma exceção desses nervos cranianos, que usualmente são mielinizados pela célula de Schwann, que vem da crista neural, mas o primeiro par e o segundo par, eles são atípicos, né? O primeiro par sendo o olfatório, né? E o segundo par sendo o óptico. O olfatório é amielínico, ou seja, ele não vai ter impacto, né, pelas células de Schwann. E o segundo par, que é o nervo óptico, ele é mielínico, só que ele é mielinizado não pelas células de Schwann, mas sim por oligodendrócitos. Oligodendrócitos, que são principalmente, né, presentes no sistema nervoso central, certo? É por isso que a esclerose múltipla, mesmo sendo uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, ela tem impactos visuais, né? Por quê? Porque o nervo óptico, ele é mielinizado pelos oligodendrócitos, né? Não pelas células de Schwann, como nos demais, certo? Mas sim, né, falando de modo geral, essa alternativa está correta, né? Porque os demais nervos cranianos são sim mielinizados por células de Schwann e nervos espinais também. Comprometimento da inervação visceral em detrimento de neurônios localizados no gânglio visceral. Perfeito, também isso aqui está associado ao sistema nervoso periférico, originado de cristas neurais. Prejuízo na formação reticular e no sistema de projeção difusa? Falso, né? Se eu acabei de mencionar que a formação reticular se encontra ali no tronco encefálico, né, no sistema nervoso central, isso aí advém de tubo neural. Comprometimento de informações sensoriais via neurônio pseudonipolar localizado no gânglio sensitivo? Perfeito, também, né? Isso aqui também vem de cristas neurais. E aqui é o que pode dar confusão, né? O que é esses anfícitos, né? Anfícitos nada mais são que aquelas células satélite dos gânglios, lembra? Dos gânglios sensitivos, né? Que vão estar atreladas a várias funções, né? Sustentação, proteção, nutrição desses neurônios pseudonipolares. Então, anfícitos é o mesmo que célula satélite desses gânglios sensitivos, perfeito? Então essa aqui também é verdadeira. Como ele pediu a exceto, né, a verdadeira, então seria o gabarito letra C. Bora lá? Quais informações abaixo são conduzidas por fibras aferentes somáticas proprioceptivos dos nervos espinais? Aí vamos lá. Informações que vão para o músculo já está errado, porque isso não é aferência, isso é eferência, né? Então, eferência, falsa. Informações de receptores de bexiga, a partir de sua distensão, causa enchimento. Isso aqui é visceroreceptores, né? Não é proprioceptores. Então é falso. Informações de estímulos de pressão na ponta dos dedos para pegar um copo? Não, isso é esteroceptores, né? Fibras esteroceptivas, não proprioceptivas. Falso. Informações a partir de receptores localizados no tendão do bíceps braquial durante uma queda de braço. Perfeito, né? Verdadeiro isso aqui. Então, esses proprioceptores, eles estão localizados nos fusos neuromusculares, né? Que detectam o alongamento e retração do músculo, nos órgãos tendinosos de Golgi, que estão na junção entre o músculo e o tendão, né? Que detectam a tensão e a força. Então, em articulações e ligamentos, né, com as terminações de Ruffini e os corpúsculos de Pacini, que vão informar sobre a pressão e os ângulos articulares, né? Enfim,
estão presentes em várias localidades, né? E aqui ele mencionou uma delas, né? Que é o tendão. Então, órgãos tendinosos de Golgi também concentram próprios efetores, né? Todos os órgãos efetores abaixo são inervados por fibras referentes viscerais dos nervos espinais, exceto... Bom, essa eu nem acho que convém fazer essa, né? Tá muito fácil. Porque informações para aumentar a frequência cardíaca, informações para aumentar o tônus vascular, a única que pode ser é essa aqui, informação somática, né? Músculos para coxa, para chutar uma bola, é referente somático, perfeito? Síndrome de Guillain-Barré, boa, essa aqui é boa. É caracterizado por processo inflamatório de natureza autoimune, perfeito, assim como a esclerose múltipla, tá? Só que uma afeta o sistema nervoso periférico e o outro afeta o sistema nervoso central, né? Gerando desmielinização de fibras nervosas periféricas, aqui, ó. Então, já dando spoiler, né? Síndrome de Guillain-Barré, nervosas periféricas, né? Quadro conhecido como polineuropatia, né? Qual é a principal célula afetada? Bom, você está falando de sistema nervoso periférico, né? E é uma doença de desmielinização, né? Então, o próprio enunciado entrega, né? Só pode ser uma, que é a célula de Van. O oligodendrócito está no sistema nervoso central. Ele também é uma célula de mielinização, só que do sistema nervoso central. Micróglia não provoca mielinização, astrócito também não. Então, essas são as células da glia, né? Ou neuróglia, enfim. Quais células do sistema nervoso central é responsável pelo preenchimento de espaços extracelulares, pela formação de pés vasculares, olha lá, pés vasculares, que auxiliam na manutenção da barreira hematoencefálica, pela recaptação de neurotransmissores, em especial glutamato. Isso aqui só pode ser astrócito, né, galera? Então, os astrócitos são essas células da glia que produzem, né, esses pés vasculares, assim, que vão fazendo parte, né, dessa barreira hematoencefálica. Então, é como se eu tivesse um vaso aqui, né? Perfeito. E aí tem essa barreira hematoencefálica que, em parte, né, é formada por esses pés, desses astrócitos, pés vasculares, né? Mas eles também participam da recaptação de neurotransmissores, né? Enfim, outras funções. Todos os termos abaixo são exemplos de fibras longitudinais relacionadas ao sistema nervoso central, exceto, essa aqui também tá muito fácil, né? Tratos fascículo lemnisco comissura, galera. Comissura é a passagem de fibras de um lado ao outro, né? Então não é fibra longitudinal, né? Não é fibra longitudinal. Vocês lembram qual é a diferença de comissura e decussação? Decussação tem uma leve declinação, né? Para a passagem dessas fibras de um lado ao outro do plano mediano, né? Então isso aqui é comissura, isso aqui é decussação. Perfeito? Qual sequência correta se refere a exemplos de neurônios pseudonipolares, bipolares e multipolares, respectivamente? Isso aqui também é muito bom. No primeiro vídeo dessa sequência, né, de resolução de exercícios, eu tinha mencionado que o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, ele é uma exceção, né? Porque quando tem neurônio pseudonipolar fora de gânglio, né? Dentro do sistema nervoso central, não no sistema nervoso periférico. Então, esse é um exemplo de pseudonipolar, né? O próprio núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo. Núcleo do trato... Eu tô tentando não ser muito óbvia, né? Porque neurônios pseudonipolares a gente já pensa, né? Do gânglio da raiz dorsal. Mas núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo também tem. Mesencefálico, né? Do trigêmeo. Aí vamos lá para mais exemplos, né? Bipolares, retina, epitélio olfatório, né? Nos gânglios vestibular e coclear, né? Então vou colocar aqui. Bipolares, você tem na retina e você tem no epitélio olfatório. Epitélio olfatório. Ou olfativo, tá? Não tem certo nesse caso. Olfatório e olfativo estão certos, os dois termos. E multipolares é tranquilo, né? No próprio corno anterior da medula, né? Aqueles motoneurônios, né? Motoneurônios. Ou neurônios motores, né? Motoneurônios. Mais especificamente do tipo alfa, tá? Que são aqueles do corno anterior. Mas eu acho que essa distinção, né? De tipos de neurônios, isso cai em neurofisiologia, né? Não em neuroanatomia. Células piramidais, né? Piramidais, né? Células de Purkinje. Célula de Purkinje. Essa sim é do cerebelo, né? Célula de Purkinje. Célula de Purkinje. Enfim, tem vários exemplos, tá? Multipolar é bem tranquilo. Interneurônios, enfim, tem vários, tá, galera? Aí vamos ver, né, o que ele coloca aqui na questão. Neurônio sensitivo do gânglio da raiz dorsal, perfeito, né? O exemplo mais claro de pseudonipolar. Neurônio do receptor olfatório também tá certo, que no caso é bipolar. E neurônio motor superior e inferior também tá certo, né? É multipolar. Então, o próprio item A já matou, né, a Agora vamos para as outras, né, só para matar. Neurônio fotossensível da retina? Não, esse não é pseudonipolar, né? Esse é bipolar. Então a B já está errada. A C, neurônio sensitivo do gânglio perfeito. E neurônio do receptor olfatório é bipolar perfeito. E neurônio fotossensível da retina é bipolar, não multipolar. Então tá errado. Neurônio motor inferior já tá errado, né? Então o item A é o único que tem todas as alternativas corretas. 19. São regiões que fazem parte do sistema nervoso segmentar.
Bom, galera, eu vou ter que definir, né, isso aqui. Isso aí tem associação, né, com a metameria, né, no processo evolutivo e tudo mais. Nos humanos, né, essa espécie, né, entre muitas aspas de metameria, ela se dá pela comunicação com a periferia por meio dos nervos, né? Então, quem são as estruturas do sistema nervoso segmentar? Aquelas que têm íntima associação com a periferia por meio de nervos, né? Nervos. Então, a gente pode pensar aqui na medula espinal, obviamente, né, com os nervos periféricos. E a gente pode pensar também no tronco encefálico, né? Então, cerebelo não, tronco encefálico sim, cerebelo não, medula sim, tronco encefálico sim. Então, é o item C, cérebro e cerebelo não. Então, tipo assim, a base, né, lógica do sistema nervoso segmentar é essa, né? Mas a gente tem a distinção também com o sistema nervoso suprassegmentar, né? Que é justamente o cérebro e o cerebelo. Então, sistema nervoso segmentar, medula e tronco encefálico. Sistema nervoso suprassegmentar, cérebro e cerebelo. E aí tem algumas características típicas, né, de cada um desses sistemas. O segmentar, né, que é da medula e do tronco, ele tem a substância cinzenta localizada internamente, enquanto no suprassegmentar, a substância cinzenta é localizada externamente. Por isso que a gente tem o córtex, né, tanto do cérebro quanto do cerebelo, né. E a função principal, né, do sistema nervoso segmentar são esses arcos reflexos, né, e execuções básicas, né. E do suprassegmentar é mais uma integração complexa, né, e comandos, enfim, superiores. Então, é basicamente isso, sistema nervoso segmentar, medula e tronco encefálico, porque tem essa espécie, né, de metameria, que não é bem uma metameria, né, nos humanos, mas que está associado então a esses nervos. E aí na questão número 20, né, a gente tem características do sistema nervoso autônomo simpático, exceto, né, você atentar aí as palavrinhas-chave. Localização do tóraco lombar, perfeito, né? Então só lembrando, o sistema nervoso simpático, né, vai ali de T1 a L2, né, eu mudei a caneta sem querer, T1 a L2, certo? E tóraco lombar. O parasimpático é crânio sacral, perfeito? Não confundir, né? Porque, tipo assim, na medula tem essa posição, né? Mas quando ele se comunica ali com o tronco simpático, o tronco simpático vai de cervical até sacral, né? Nós temos os gânglios simpáticos superiores, médio e inferior, que é o estrelado, né? Cérvico torácico. Enfim, e aí as pessoas confundem, uai, por que tá cervical aqui, né? Simpático não é só tóraco lombar? Sim, na medula, né? Mas aí o tronco simpático, ele pode subir, né? Ele pode descer antes de fazer sinapse nos gânglios simpáticos, né? Enfim. Aí possui gânglios próximos à coluna vertebral. Isso aqui tá falando dos gânglios paravertebrais, né? A distinção dos gânglios paravertebrais e pré-vertebrais, né? Então deixa eu anotar aqui. Pronto, gânglios paravertebrais e pré-vertebrais. Perfeito, isso aqui é simpático, né? O neurônio pré-ganglionar está localizado no corno anterior da medula espinal? Falso, né? Corno anterior está associado ao sistema nervoso somático, né? Motricidade, né? Componente referente do sistema nervoso somático, que vai para músculo estriado esquelético, né? Agora, neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático está localizado na coluna anterior, coluna lateral, perdão. Lateral, não anterior, né? E o neurônio pós-ganglionar libera noradrenalina, perfeito, é isso. Lembrando que o pós-ganglionar do parasimpático libera acetilcolina, tá? Acetilcolina. Então, noradrenalina é específico, pelo menos o pós-ganglionar, né? É específico do simpático. Aí, dando sequência, né? A essa matéria de sistema nervoso visceral, autônomo, né? Componente referente do visceral é autônomo. A gente vai falar do parasimpático agora, né? O neurônio pré e pós-ganglionar liberam acetilcolina? Perfeito, né? É isso mesmo. O pré-ganglionar é acetilcolina nos dois, né? Tanto no simpático quanto no parasimpático. Então a distinção tem que se dar pelo pós-ganglionar, né? Mas como é parasimpático, então tá correto. Ah, tá. Aí, eu vivo falando com vocês da pegadinha e eu sempre caio, né? Tá aqui, exceto. Então essa aqui é verdadeira. O neurônio pré-ganglionar está localizado em núcleos do tronco encefálico ou na medula sacral, perfeito. Por isso que é crânio sacral, né? Perfeito. Tem gânglios localizados próximos às vísceras, sim, né? Tem algumas até intramurais, né? Não é próximo da coluna vertebral, é próximo da víscera, né? Por isso que a fibra pré-ganglionar é bem maior que a pós-ganglionar, né? Permitem colocar o corpo em situação de alerta? Falso, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Até quem não estudou neuroanatomia consegue acertar essa, né? Pelo conteúdo básico mesmo, né? De ensino fundamental. Que parasimpático é situação de tranquilidade, né? Ou situação de alerta é simpático. Então, essa aqui tá errada. Entender. Agora eu vou procurar mais umas difíceis, né? Deixa eu ver. Neurônio pré-ganglionar pode ter o trajeto. Simpático pode, exceto. Vou fazer essas aqui rapidinho. Bora. Então são os possíveis trajetos do tronco simpático, exceto, né? Pode ir pelo ramo comunicante branco, atingir o tronco simpático e fazer sinapses no mesmo nível? Pode, né? No gânglio de mesmo nível. Ela pode fazer sinapses com neurônios localizados em gânglios mais distantes dentro do próprio tronco simpático? Pode, né? Por isso que eu tinha mencionado que o sistema nervoso simpático é tóraco lombar, dentro da medula espinal.
Porém, quando ela chega no tronco simpático, ela pode, sem fazer sinapses, né, subir níveis, né, ou descer níveis e fazer essas sinapses com gânglios mais distantes, né, do segmento que ela emergiu. Então, não necessariamente, né, o tronco simpático, na verdade, ele não é tóraco-lombar, né? O tronco simpático, ele abrange toda a extensão ali, né, da medula, né, tanto a porção cervical, a porção sacral, enfim. Ela pode chegar em gânglios pré-vertebrais localizados na parede das vísceras. Bom, esses gânglios pré-vertebrais, eles não estão localizados na parede das vísceras, né? Os intramurais, que são esses da parede das vísceras, são parasimpáticos, tá? Parasimpáticos. E aqui a gente está falando de simpático, né? Então essa é a alternativa errada. Passar direto pelo tronco simpático e fazer sinapses em neurônios dos gânglios pré-vertebrais, aí sim, né? E esse passar direto do tronco, né? Ele demanda, né? Para fazer sinapses com esses gânglios pré-vertebrais, os nervos esplâncnicos, né? Aí eu coloquei, nervos esplâncnicos, perfeito? Então, a alternativa que ele está pedindo, que é errada, é item C. Aí vamos continuar aqui rapidinho, né? Neurônio pós-ganglionar do simpático pode, exceto o pós-ganglionar, tá, galera? Atingir estruturas da cabeça subindo pela artéria carótida interna formando o plexo carotídeo, perfeito, né? Isso aqui que a gente tinha falado daquela questão de lesar essa região e gerar síndrome de Horner, né? Com uma pitose palpebral, né? Enfim, retornar para o nervo espinal pelo ramo comunicante branco? Não, né? O ramo comunicante de retorno para o nervo espinal é o cinzento. Cinzento, tá? O branco é o de entrada no tronco simpático, né? Então, isso aqui é falso. Atingir vísceras por nervos independentes sem formar plexos, como nos nervos cardíacos? Pode, né? Pode. Deixa eu ver o que mais. Ser uma célula modificada da glândula suprarrenal, compondo o gânglio simpático modificado, liberar adrenalina na corrente sanguínea. Perfeita, né? Essa glândula suprarrenal, né, adrenal, ela é esse gânglio simpático modificado, né? Ele consegue liberar adrenalina na corrente sanguínea. Só por via de curiosidade mesmo, tá, galera? Essa célula modificada da glândula suprarrenal, né, a gente chama ela de células de cromafins, né? Eu vou anotar aqui o nome dela. É isso, células cromafins. Aí, enfim, isso aqui tem a ver mais com o desenvolvimento embrionário, né? Que essas células, elas derivam da crista neural, né? A mesma origem, né, dos neurônios, dos gânglios simpáticos. Só que em vez de desenvolver axônios, né, para levar o sinal para um órgão-alvo, elas permanecem como células secretoras diretamente, né? Vão lançar essa adrenalina, né, no próprio capilar sanguíneo. Galera, a 26 também é interessante, tá? Eu vou passar bem rápido nela, né? Qual núcleo recebe informações da parte aferente do sistema nervoso visceral? E aqui eu já vou dizer a resposta, né? Que é o núcleo do trato solitário. Porque quando a gente fala de núcleo do trato solitário, as pessoas sempre lembram da parte gustatória, né? Só que, na verdade, esse núcleo, ele integra a coluna aferente visceral, né, do tronco encefálico, e ele é dividido em duas partes. A parte superior é gustatória mesmo. Ela recebe sensibilidade especial, né, do paladar, que vem dos nervos facial, do glossofaringe, do vago, né? Inclusive, né, o vago trazendo gustação da epiglote, né, por exemplo, que as pessoas esquecem também. E a parte inferior, né, que é essa parte mais cardiorrespiratória, né, ela tem esse componente, então, aferente visceral geral, que é justamente o que o enunciado está falando aqui, né? Então, ela recebe informações de quimiorreceptores e baroreceptores, né, via glossofaringe, igual a gente falou, né, da questão do seio, corpo carotídeo, né? O próprio vago também recebe, quer dizer, emite aferências para esse núcleo, né? E a gente tem sensibilidade de extensão de órgãos também, né? Então, informações sobre enchimento do estômago, de pressão no pulmão e coração, né? São todos captados e levados, então, a esse núcleo do trato solitário, tá? Então, não esqueça, a função principal, que a gente sempre menciona gustação, beleza? Mas ele é uma espécie, né, de concentrado de neurônios, né? Por isso que é um núcleo, que vai captar, sim, a aferência do sistema nervoso visceral, tá? Então, não podem se esquecer disso. Tá, esse aqui é muito fácil, né? Inervação dos músculos da mímica facial, né? Nervo craniano responsável pela sensação de gosto dos 2 terços anteriores da língua. Também é muito fácil. Novamente aqui o facial, né? Função principal do nervo troclear, tá, galera? Movimentar o músculo oblíquo superior do olho, tá? Então, assim, olho lateralmente, esse é o abducente, né? Controlar a pupila e cristalina é o oculomotor. Fornecer sensação ao rosto é o trigêmeo. E inervar músculos da mastigação também é o trigêmeo. Então, do troclear aqui, né, só pode ser a contração do músculo oblíquo superior. Qual dos seguintes nervos cranianos não possui função sensitiva, né? Só pode ser esse aqui, que é estritamente motor, né? Que é o oculomotor.
Aí eu vou só falar os componentes, né? De sensibilidade de cada um deles. O glossofaríngeo, ele faz gustação de um terço posterior da língua. O nervo óptico, né? Visão, então claramente aferente aí. Vestíbulo coclear, audição e equilíbrio, né? E o trigêmeo traz sensibilidade da face, né? Qual nervo craniano é responsável pela inervação da maior parte das vísceras torácicas? Também é muito fácil, né? Pô, li tudo errado, mas é porque eu tô procurando umas mais difíceis, né? Ó, por exemplo, lesão do nervo oculomotor tá associada ao quê? Perda de sensação gustativa? Não, ele é estritamente eferente, né? Paralisia dos músculos da expressão facial seria o nervo facial, perda da audição seria a lesão do vestíbulo coclear, e dificuldade em deglutir seria qualquer um daqueles do núcleo do trato ambíguo, né? Que não envolve, então, o oculomotor. Diplopia e pitose, perfeito, né? Porque se o oculomotor está associado a levantar a pálpebra, né? E fazer movimento coordenado dos olhos, então diplopia e pitose, que é a queda da pálpebra, são sintomas associados à lesão desse nervo craniano, certo? Deixa eu ver uma que, cara, seja realmente difícil, tá? E aí eu já volto aqui com você. Achei uma que não é difícil, mas é boa a gente relembrar, tá? Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o nervo olfatório? Ele tem origem no tronco encefálico? Falso, né? A origem real, né, do nervo olfatório que a gente está falando aqui seria mucosa olfatória, né? Que aí envia suas fibras, né? Suas projeções por meio da lâmina cribriforme, que chega ao bulbo olfatório, passa ali pelo trato olfatório, né? Tem as estrias olfatórias medial e lateral, enfim. Mas de qualquer forma, nesse item até equivocado. Suas fibras terminam no núcleo do trato solitário? Falso, né? Se a gente está falando de nervos cranianos que terminam no núcleo do trato solitário, a gente está falando do facial, a gente está falando do glossofaríngeo e a gente está falando do vago, tá? Não estamos falando aqui do olfatório. Ele transmite informações diretamente ao córtex piriforme, sem sinapses no tálamo. Essa aqui é a exceção, né? A regra. Então, tipo assim, o tálamo é a relé sensorial, né? Todas as modalidades sensoriais passam pelo tálamo antes de serem redistribuídas ao córtex. Caraca, a dicção hoje tá péssima, né? Mas passam pelo tálamo antes de serem redistribuídas ao córtex. A única modalidade sensitiva que não faz isso é a olfação, certo? Então, por isso que eu quis fazer essa questão, né? Que é justamente isso, ó. Ele transmite as informações direto ao córtex piriforme, né? Lembrando, qual que é o córtex, área primária, né, olfatória? Basicamente o únculus, né? Que seria esse córtex piriforme, né? É parte do únculus, né, melhor dizendo. Mas aí, as outras alternativas, né? O nervo olfatório corresponde ao trato olfatório. Quê? Peraí. Não. Ah, tá, entendi. Não. Tá, é que as pessoas se confundem, né? Elas veem a bolotinha, que é o bulbo olfatório, né? E vê esse cabinho e acham que esse cabinho é o nervo olfatório. Na verdade, ele é o trato olfatório, mas são duas coisas diferentes, né? Que eu acabei de mencionar pra vocês aí, a via. Ele tem componentes aferente somático especial. Cara, aferente somático especial tá associado à visão e audição, né? Barra equilíbrio, né? Audição e equilíbrio. Né? Então, não é, né? No caso, é aferente visceral especial, né? Que é olfação e gustação. Aqui, no caso, a gente tá falando da olfação, né? Então, não é esse caso, alternativa incorreta. Essa outra questão também tá muito bacana, ó. Qual estrutura anatômica está diretamente envolvida com a saída do nervo troclear, do tronco encefálico? Então, ali, abaixo dos folículos inferiores, né? A gente tem o véu medular superior, né? E o nervo troclear, ele perfura, né? Esse véu medular superior justamente para fazer a curvatura, né? Ele emerge posteriormente, né? Então a gente tem aqui, estaria aqui o véu medular superior, né? E aí esse troclear perfura para dar a volta, né? E emergir aqui lateralmente, né? Mas ficou horrível esse desenho. Muito ruim mesmo, mas eu espero que tenha dado para entender. Vou achar aqui mais questões interessantes. Eu acho que eu achei a questão da Gabi, né? Gabi é outra monitora de neuro aqui. Que ela tinha mencionado, que ela falou de herniação de únculos, então eu vou fazer só por homenagem a ela mesmo. Tem uma coisinha em neuro, tá, galera, que a gente fala que é sintopia, né? Sintopia é basicamente a proximidade entre duas estruturas, né? Ou seja, quando você tem uma herniação de alguma estrutura, pode ser que o sintoma não seja associado a essa estrutura em si, mas sim a uma estrutura próxima a ela, que acaba sendo comprimida por essa herniação, né? Então, nesse caso aqui dessa questão, a gente está falando de uma hérnia de únculus, né? Únculus ali do lobo temporal, vocês não tem que saber isso ainda, né? Mas é justamente esse únculus que eu estava falando, do córtex piriforme, né? Da olfação. Quando você hernia esse únculus, né? É como se tivesse o lobo temporal aqui, né? E aqui, eu não sei se vocês vão se recordar, né? Mas tem o mesencéfalo, né? Com a fossa interpeduncular. Caraca, meu Deus do céu, que horrível. Mas basicamente tem aqui o oculomotor emergindo e para uma relação de sintopia, né? Se você hernia esse únculus, você acaba comprimindo, né, esse terceiro par, né, que é o oculomotor. Então, aqui, né, herniação de únculus gera compressão do mesencéfalo, certo? Qual alteração é mais provável de acontecer nesse quadro? Bom, sintomas associados à compressão do oculomotor, né? Basicamente, aqui, ó, alteração de reflexos pupilares. Perfeito, né?
Alteração do processamento auditivo não faz sentido, né? Aumento da frequência cardíaca também não faz sentido. Fraqueza motora ipsilateral, a compressão. Aqui até talvez faria sentido, né? Porque a gente tem a base dos pedúnculos, né? Cerebrais aqui. Porém, não seria ipsilateral a lesão, né? Porque ainda não houve a decussação das pirâmides bulbares, né? Então, é como se você tivesse a lesão aqui, num nível acima, né? Em que tem a passagem de fibras. E no bulbo teria essa decussação das pirâmides bulbares para haver o controle da motricidade contralateral. Aí, se você lesa aqui, onde vai haver a fraqueza vai ser aqui, ó, desse lado. Né? Porque esse lado era inervado pelas fibras desse outro lado, né? Então, haveria um comprometimento contralateral, não ipsilateral, né? E só para lembrar vocês, né, essa fraqueza motora, quando ela não é total, né, é uma fraqueza parcial, a gente fala que isso aqui é uma paresia, né? Paresia, tá? Então, só lembrando aqui para vocês. E aí a plegia, né, ou paralisia, seria a perda total dessa força, né, com a ausência dos movimentos voluntários. A perda da gustação também não faz o menor sentido, né? Então, tá certinho aí. Qual o núcleo do Deixa eu ver se isso faz sentido. Tá, esse aqui a gente já falou sobre ele, né? Núcleo motor do trigêmeo, inerva músculos da mastigação, né? O rambo mandibular, enfim. Deixa eu procurar mais questões aqui. 48 é boa, tá? Porque aqui a gente vai falar sobre estrabismo, né? Que nessa questão é estrabismo divergente. Então vamos lá. Eu vou anotar aqui. Pronto. Ó, estrabismo convergente está muito associado ao nervo abducente, né? A lesão do nervo abducente. E o estrabismo divergente está muito associado à lesão de nervo oculomotor, certo? Então, existe essa associação que já mata aqui pra gente, né? Qual a localização mais provável da lesão, se a gente tá averiguando um estrabismo divergente? Tem que ser algo associado ao nervo oculomotor, né? Onde que ele emerge? Mesencéfalo, né? Então, aqui, mesencéfalo. Eu até poderia explicar, né? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, né? Por que dessa associação, né? Estrabismo convergente com nervo abducente, estrabismo divergente oculomotor. Mas como eu tô tentando fazer mais rápido aqui, né? Pra eu poder falar sobre mais questões, eu não vou mencionar, mas aí qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Sobre organização e diferenciação neuronal. Cara, isso é muito bom, muitas pessoas negligenciam essa parte da matéria, né? Porque, enfim, o Machado, ele fala muito bem dela, só que ele fala rápido, né? E aí as pessoas acham que isso não é importante, mas é muito importante, tá? Então, a migração neuronal ocorre da parte mais externa para a mais interna. Tá errado já, né? Porque a gente tem ali, o centro germinativo, ele é interior, né? Ele é periventricular, né? E daí ocorre a migração neuronal em direção ao córtex, né? Então, é o contrário. E os axônios podem encontrar qualquer alvo, tá errado, né? Para a formação de sinapses, portanto, seu crescimento se dá de forma aleatória. Não, né? Cada neurônio tem uma célula-alvo e ele já nasce com um fator de apoptose, né? Então, assim, o neurônio, ele nasce predestinado a morrer. E se ele não acha uma célula-alvo que envie fatores tróficos, né? Para que ele sobreviva, né? Ele acaba morrendo mesmo, né? Por apoptose. Então, falso. A plasticidade neuronal pode ser definida como uma reserva de neurônios e sinapses que podem ser modificados com o passar do tempo? Sim, né? É por isso que crianças, né? Quanto mais jovem você for, mais você tem essa plasticidade neuronal, porque ainda não houve essa poda sináptica perfeitamente, né? A morte neuronal e eliminação de sinapses é sempre prejudicial ao desenvolvimento do sistema nervoso? Falso, né? Falso. Porque as podas sinápticas são que possibilitam esse refinamento funcional, certo? Inclusive, muitas síndromes, né, autismo, esquizofrenia, estão associadas a essa disfunção na poda sináptica, né? A mielinização é um dos primeiros processos a serem realizados? Falso, né? Na verdade, a mielinização é o último processo, né? Tanto é que existe uma margem, né, de diferença de 25 a 30 anos, né? Que é quando você efetiva seu processo de mielinização. Que é aquele meme, né? Tipo assim, deu 25 anos, meu córtex pré-frontal está finalmente completo. É porque a última região a ser completamente mielinizada é essa, né? É o córtex pré-frontal. Mas, enfim, então a resposta aqui é letra C. Pediram para fazer essa 57, né? Então, a respeito dos nervos cranianos, assinale a alternativa incorreta, tá? Incorreta. A inervação motora somática da língua, é feita através dos nervos vago e hipoglosso. Perfeito, né? O nervo hipoglosso, né? Ele vai inervar quase todos os músculos da língua, né? Só que tem um músculo que chama palatoglosso, tá? Ó, músculo. Certo? Esse músculo palatoglosso, ele é inervado pelo plexo faríngeo, né? Só que essas fibras motoras do plexo faríngeo, elas vêm do nervo vago, certo? Através do núcleo ambíguo. Então, é o vago que indiretamente, né, acaba inervando esse músculo palatoglosso, que é um dos músculos constituintes da língua, né? Então, essa aqui tá certa, tá? É uma pegadinha, né? Porque as pessoas lembram de inervação motora da língua e já pensam só no hipoglosso, mas o nervo vago também.
O núcleo do trato espinal do trigêmeo recebe sensibilidade tátil do pavilhão auditivo, conduzida pelo nervo facial. Tá, essa alternativa tá correta, né? O que acontece? Uma pequena área da orelha externa, né, esse pavilhão, ele tem sensibilidade somática conduzida por 3 nervos, que são o facial, o glossofaríngeo e o vago, certo? E, por exemplo, a dor, né, o tato, enfim, essas informações elas vão terminar no núcleo do trato espinal do trigêmeo, certo? Mas basicamente, assim, o núcleo do trato espinal do trigêmeo ele vai receber sensibilidade tátil do pavilhão auditivo? Sim. Conduzida pelo nervo facial também, porque o nervo facial é um dos 3 constituintes, né, que vão fazer essa inervação do pavilhão. Então, agora sim, lesão do núcleo ambíguo pode se manifestar com disfagia e disfonia? Eu acho que essa é meio óbvia, né? Porque se o núcleo ambíguo está associado à fonação e deglutição, então esses são exatamente os sintomas, né, esperados. E os núcleos cocleares emitem apenas fibras ipsilateralmente, constituindo o lemnisco lateral. Se essa alternativa fosse verdade, não existiria o corpo trapezoide, né, na ponte. Então, extremamente falsa essa alternativa, né? Existem sim fibras ipsilaterais que vão constituir o lemnisco lateral, porém algumas fibras vão passar por esse corpo trapezoide e vão ascender, né, pelo lemnisco lateral contralateralmente, né? É por isso que sua audição, né, depois da sinapse desses núcleos cocleares, ela é bilateral, né? Então, se você lesa essa parte do lemnisco lateral, né, você não vai ter uma surdez unilateral, você vai ter uma hipoacuidade auditiva, certo? Porque existem fibras tanto ipsi quanto contralaterais nesse leminisco, né? Algumas fibras vão cruzar no corpo trapezoide e algumas não, né? Então essa aqui tá falsa. E o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo recebe sensibilidade tátil? Perfeito, né? Perfeito. E aí ele tava pedindo incorreto, então é D. Eu acho que essa questão poderia gerar uma dúvida, né? Em relação ao item B, né? O núcleo do trato espinal do trigêmeo, né? Que o autor dessa questão, ele utilizou o termo sensibilidade tátil, né? E aí a gente lembra do sensitivo principal, né? Por exemplo, do trigêmeo. A gente não lembra do espinal, porque o espinal já lembra mais de dor e temperatura, né? Só que a sensibilidade somática dessa pequena região, né, cutânea da orelha, ela é processada junto com as fibras de dor e temperatura, né? Então, assim, né? Basicamente, as fibras somáticas, né, do facial, do glossofaríngeo do vago, elas terminam predominantemente, né, no núcleo do trato espinal, né? Porque elas carregam informações mais grosseiras, né? E de proteção, né? Então, não chega a ser bem um tato discriminativo, fino, né, que caracteriza o núcleo sensitivo principal. Mas é uma boa questão, assim, né, de se fazer. Essa aqui já tá um nível um pouquinho mais avançado. Eu vou tentar achar outras boas também. Tá, me pediram a 72, 73 e 74. Vamos lá, 72, vamos fazer a 72. Cara, essa 72 é muito boa, tá? Parabéns aí pra quem me pediu. A siringomielia, tá? É uma doença no qual a formação de uma cavidade no canal central da medula, resultando na destruição da substância cinzenta intermédia central e da comissura branca, tá? Então, o grande cerne da questão aqui vai se concentrar nisso aqui. Dessa forma, quais das seguintes alterações esperamos encontrar primeiro em um paciente com essa condição? Então, vamos lá. O que passa pela comissura branca, né? Vamos pensar nisso aqui. Se a gente tem uma medula, vamos tentar fazer uma medula mais ou menos. E aqui a gente tem os cornos posteriores, né? Aí aqui, corno anterior, corno posterior. Vão tá querendo, tá, galera? Porque esse desenho tá bem feio, né? Mas aí vou fazer aqui a fissura mediana anterior só pra vocês se orientarem, né? Perfeito. Então, aqui, galera, nós teríamos, né, a sensibilidade de dor e temperatura passando por um neurônio pseudounipolar aqui no gânglio da raiz dorsal, né? Que ele vai chegar e vai fazer sinapse aqui no corno posterior, que é responsável pelas aferências, né? E aqui, quando a gente fala de dor e temperatura, né, a gente está falando do trato espinotalâmico lateral, por exemplo, tem que haver passagem dessa fibra por meio da comissura branca para o funículo, perdão, que aqui eu passei pela substância rifa, né, para o funículo lateral, certo? E aí vai ter aqui a passagem, né, do trato espinotalâmico lateral. Então, você vê que tem o cruzamento dessas fibras por meio daqui, ó, dessa estrutura aqui que a gente vai chamar de comissura branca anterior, né? Comissura. Então, aqui ficou bem mais tranquilo de resolver a questão, né, galera? Porque se a gente tem compressão dessa comissura, a passagem das fibras que vão constituir posteriormente o trato espinotalâmico lateral, ela está comprometida, né? Então, vamos pensar um pouco, né? Eu acometi o funículo anterior para ter síndrome no neurônio motor superior? Não, né? Perda da sensibilidade dolorosa e térmica bilateral no mesmo nível da lesão? Falso, né? Porque lembra do trato de Lee-Saunier, né?
É tipo assim, se eu pego desse dermátomo aqui, eu subo um pouco, 1 ou 2 segmentos, antes de fazer o cruzamento, né, na comissura branca, tá? Então é isso que quer dizer o trato de Lissalne. Se eu tô falando desse dermátomo aqui, ó, eu subo 1 a 2 segmentos antes de fazer o cruzamento para depois enviar aqui, ó, emitir as fibras do trato espinotalâmico lateral. Então não é imediatamente no nível, né, da lesão. Então, falsa. Perda da sensibilidade dolorosa e térmica bilateral abaixo da lesão, perfeito. Abaixo da lesão, por causa disso que eu acabei de mencionar. Térmica dolorosa, porque é justamente a passagem de fibras que vão constituir posteriormente o trato espinotalâmico lateral. E por que é bilateral, galera? Porque da mesma forma que eu fiz o desenho desse lado, ó, acontece do outro lado, né? Você tem neurônio pseudonipolar aqui, que vai para esse corno posterior, que vai cruzar aqui na comissura branca, né? E vai dar o trato espinotalâmico lateral desse lado. Então você percebe que dos dois lados, né, tem um comprometimento na passagem pela comissura branca, porque tanto esse lado virá para esse lado aqui, quanto esse lado virá para esse lado aqui, né, por meio da comissura branca. Então, o item C é o item correto, né. E aqui, por que essas duas não podem ser? Galera, tato epicrítico e propriocepção consciente, a gente está falando de funículo posterior, tá? Então, esses dois aqui também estão errados, certo? Então, 73. Quando ocorre secção transversal de uma hemimedula, hemissecção, temos uma série de sinais e sintomas conhecidos como síndrome de Brown-Séquard. Isso aqui com certeza vai estar na prova, tá? Assim, né, não tem como saber, né? Mas os sintomas mais característicos resultam da interrupção dos principais tratos acometidos, né? Assim, aponte quais dos sintomas é mais esperado de ser observado abaixo do nível da lesão, tá? Abaixo do nível da lesão. Bom, aqui já temos, né, no item A uma incongruência, porque ele fala assim, síndrome do neurônio motor superior contralateralmente. Não, porque nesse ponto já houve o cruzamento, né, das fibras. Então é assim, se eu tenho acima da decussação das pirâmides, a lesão, aí beleza, os sintomas serão manifestados contralateralmente. Agora, se já decussou e eu estou no trato, né, espinotalâmico lateral, por exemplo, córtico espinal lateral, perdão, já estou com o cérebro derretido agora. Trato córtico espinal lateral, né, se a lesão for aqui, por exemplo, aí a manifestação é ipsilateral, né. Então, é basicamente isso, né? Qual que é o erro da A? Porque o trato córtico espinal lateral, ele decursa no nível do bulbo, né? Já decursou, aí a manifestação é ipsilateral. Tá, no item B, diminuição do tato protopático e da pressão ipsilateral, né? Isso aí seria trato espinotalâmico anterior, né? Tá, a questão aqui provavelmente está associada ao erro a ipsilateral, né? Porque 1 a 2 segmentos, quase que imediatamente depois da entrada, né? Tipo assim, da aferência, né? A partir do dermátomo correspondente, ela cruza, né, por meio da comissura branca. Agora, não apresenta dissociação sensitiva. Tipo assim, essa é a mais errada, né? Porque a síndrome de Brown-Séquard é a manifestação máxima de dissociação sensitiva, né? Porque o paciente, ele perde uma modalidade de um lado, que é o tato fino, né? E a outra modalidade do outro, né? Que é a dor, né? Enfim, dependendo da via, né, que vai cruzar. Então, tem sim uma dissociação sensitiva, né? E a perda da propriocepção consciente do tato epicrítico ipsilateralmente. Bom, essa é de fato a verdadeira, né? Por causa do funículo posterior. A gente tem ali o fascículo grácil, o cuneiforme, né? A manifestação vai ser ipsilateral porque esse trato, ele é ascendente, né? Então a gente está olhando esse sentido, é diferente do trato córtico espinal lateral, né? Que a gente estava olhando daqui para baixo, né? E como esse é ascendente, ele vai se cruzar lá quando emitem as fibras arqueadas internas, né? Então, nesse nível aqui, a manifestação é ipsilateral. Eu não sei se ficou muito claro, mas se vocês quiserem, eu posso fazer, tipo assim, uma explicação só sobre Brown-Séquard, né? Que gera muita confusão, né? Mas eu não quero tomar muito tempo também, desnecessariamente, e ficar me repetindo aqui, né? Mas, caso seja necessário, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu explico melhor. Tá, esse aqui eu nem falei, né? Mas, pô, o errado aqui é ipsilateralmente, né? A sensibilidade térmica e dolorosa aí seria do trato espinotalâmico lateral, né? E, obviamente, ele cruza, né? No nível da comissura branca. Aí, vamos lá, 74. Cara, essa 74 é muito boa, né? A gente tá falando aqui de paralisia do olhar conjugado para o lado esquerdo, hemiparesia direita, paralisia facial completa no lado esquerdo, né? Isso aqui já dá um indicativo, né? Paralisia facial completa, né? Então é uma paralisia periférica, já começa por aí, né? Porque se fosse central, né? Paralisia do neurônio motor superior, né? Aí não seria da hemiface completa, né? Seria só da hemiface inferior. Mas, enfim, eu já expliquei essa questão, né, da paralisia periférica para vocês, né, a distinção da paralisia central, ou supranuclear, enfim, tem vários termos, né. Mas vamos responder essa pergunta então e tentar repassar um pouco, né, dessas síndromes.
Só por essa manifestação de sintomas, né, eu já sei que o sinal clínico mais claro aqui, né, seria uma manifestação associada à ponte, né? Então, Miller-Gubler aqui seria o mais certeiro, né? E aí eu vou explicar o porquê, tá? Primeiro, na ponte a gente tem o núcleo do nervo facial, certo? Lembra lá do folículo facial e tudo mais, né? E essa paralisia completa, né, entre aspas, que não é totalmente completa, né, mas é completa da hemiface, né? Ele pega a metade superior e inferior do rosto e isso indica uma lesão periférica, né, do próprio núcleo, né, do neurônio motor inferior, né? Agora a questão do olhar conjugado, né? A paralisia do olhar conjugado para o lado esquerdo sugere um acometimento do núcleo do nervo abducente ou da formação reticular paramediana contínua, né, na porção dorsolateral da ponte, né, que faz justamente, ela é responsável pelo olhar conjugado, tá? Então, lembrando, formação reticular paramediana, tá? Muito atrelada ao olhar conjugado e tá ali na porção dorsolateral da ponte, né? Então, de novo, um acometimento muito escancarado. Beleza, né? Dorso medial, então talvez não faria sentido Miller-Gubler, mas a gente ainda pode pensar no núcleo do nervo abducente, né? Que também estaria ali associado, né, juntamente ao facial, né? Naquela estrutura do folículo facial. E o lado da lesão, né? Vamos tentar se localizar, né? Como os nervos cranianos eles não cruzam após sair do núcleo, né? A paralisia facial esquerda, ela vai indicar que a lesão está na ponte esquerda mesmo, né? E por que a hemiparesia direita, né? Ela é contralateral? Porque o trato córtico espinal motor, né, que passa pela base da ponte, ele, antes de cruzar no bulbo, né, ele se encontra ali contralateralmente, né, na ponte, né, no mesencéfalo também, enfim. Então, assim, como a secção, né, como a lesão aqui foi antes do cruzamento, então essa manifestação vai se dar de modo contralateral, né. Então, só para deixar bem claro mesmo, se a lesão é na ponta esquerda, né, ela vai atingir fibras que ainda vão cruzar para o lado direito do corpo, certo? É por isso que a hemiparesia é direita, certo? Então, vamos lá. Síndrome de Miller-Gubler, ela é definida justamente por essa tríade, né? Que é a paralisia do nervo facial, que é ipsilateral, né, a manifestação, do abducente, que também é ipsilateral, a manifestação, e a hemiplegia ou hemiparesia contralateral, certo? Agora, por que não Weber, né? Tanto Weber quanto Benedict, né, mostrou que, né, no mesencéfalo teria paralisia do nervo oculomotor, né? Então o paciente poderia ter o olho caído, né, a ptose palpebral, né? Poderia ter a pupila dilatada, né? Mas nada disso foi mencionado, né? E no bulbo a gente tem a síndrome de Wallenberg, né? O Wallenberg, né, ele não causa hemiparesia, né? Porque a pirâmide, ela é medial e a lesão é lateral, certo? Então, os núcleos dos nervos cranianos afetados seriam ali o glossofaríngeo, né, o vago, e as manifestações mais comuns da síndrome de Wallenberg seria a disfagia, a disfonia, né? Então é basicamente isso. Eu explico muito bem tudo isso aqui naquela pasta lá de correlações anatomoclínicas, que eu gravei tipo um podcast lá de 20 minutos. Então quem tiver dúvida acerca dessa parte aqui pode dar uma escutada lá que eu esmiuço cada uma dessas síndromes, né? Mas é isso, galera. Então, qualquer dúvida, mandem aqui no chat ou no WhatsApp, certo? Mais questões que vocês queiram que eu resolva, tá? E é isso. Um abraço, bons estudos e eu espero ter ajudado de alguma